princesas! Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Princesa Cristã, eu sou Analice Barroso e esse é um espaço para ajudar você a se aproximar do rei que te fez princesa. O vídeo de hoje vai ser sobre uma resenha de um livro que eu li recentemente. Eu postei no Instagram a resenha desse livro aqui, de Eva Esther, da Deborah Ottoni, e eu decidi trazer a resenha também para o YouTube. O livro traz o relato de 44 mulheres do Antigo Testamento, contando a visão delas sobre os acontecimentos mais importantes relatados na Bíblia. E vai desde mulheres famosas na narrativa bíblica até mulheres que não foram tão citadas, como as parteiras dos israelitas, quando o faraó mandou matar todos os bebês do sexo masculino. As parteiras Sifra e Puá passaram por cima dessa ordem, deixando que os bebês sobrevivessem. Vamos começar com a ficha técnica. Quem são as autoras desse livro, porque possui mais de uma? A autora principal é a Deborah Ottoni e ela chamou algumas amigas para fazer essa narrativa bíblica. No fim do livro tem um espaço dedicado às autoras, onde possui uma fala explicando quem elas são, com os arrobas do Instagram delas e tudo mais. A editora é a Thomas Nelson Brasil e esse livro possui 224 páginas ao todo. Eu quero ressaltar a minha admiração pela arte do livro. Você vê que foi tudo feito com muito cuidado e ficou perfeito. Tem algumas frases que eu gostei muito que eu queria ressaltar pra vocês. Eu vou falar o nome da personagem bíblica onde a gente encontra essa frase no livro, mas lembrando que são frases das autoras, né? Miriam diz assim: ele fez chover no deserto do nosso coração. Eu achei essa frase linda demais, porque quando a gente está passando pelo deserto, a gente percebe que é Deus nos mostrando que Ele tá ali, Ele não desiste da gente e é pra gente também não desistir dele e perseverar. Você precisa entender que não pode escolher o que vai acontecer na sua vida, mas pode escolher o que fazer com sua vida depois que algo acontece. Esse é um relato de Tamar, a filha do rei Davi. Ela foi abusada pelo irmão e a partir desse acontecimento ela decide ajudar mulheres que passaram pela mesma situação. Então, o que aconteceu com a sua vida, o seu passado não vai te determinar. Talvez ele determine que você tenha alguns traumas e tudo mais, mas nada que não possa ser curado com terapia, muita oração, porque você vai ser curada dos seus traumas. E decida fazer a diferença a partir daqui. Sei que no século XXI devem existir muitas Déboras, pois despertem pelo poder do Senhor. Despertem, pois a esfera pública também precisa de vocês. Despertem com toda a graça e com todos os atributos femininos concedidos pelo Criador. Essa foi Débora. Débora, ela foi uma juíza na Bíblia, uma profetisa, e ela nos incentiva a perseverar nesse mundo e a nos envolver sim com política, com teologia e para fazer a diferença em geral, deixar Deus nos usar da melhor forma. Fomos feitas à imagem do Eterno, feitas para a plenitude, para a abundância. Ver nossa distância do Éden deve nos levar às lágrimas. Permita-se a dor, mas também se permita ser curada. Permita-se ser quebrada e quebrantada, mas também se permita ser refeita. Essas foram as pranteadoras do livro de Jeremias. E aqui está dizendo basicamente, viva o luto, viva seu momento de choro, de dor, mas permita ser curada, permita ser tratada pelo Espírito Santo. Vai ter um momento de dor que Deus vai te levar para o deserto, onde você vai parecer quebrada, quebrantada, mas se permita ser refeita pelo nosso Deus. E por último, tem essa frase da escrava de Naamã. Mas tem alguém que sabe meu nome, sabe minha situação e sabe que eu precisava saber disso. Precisava saber que ele não me esqueceu, que ele está comigo até longe de casa, até na escravidão. Deus está com você, independente do que tenha acontecido na sua vida, Ele está te vendo. Ele não te abandona, talvez as circunstâncias ao seu redor estejam fazendo com que você tenha pensamentos, ele esqueceu de mim, a promessa não vai se cumprir, mas ele não esqueceu. E uma hora ou outra, ele vai estar te dando a promessa. Se prepare para isso. A minha nota para esse livro são 4 estrelas de 5. Mas bom, o que eu tenho para dizer para vocês? Você já ouviu aquela frase, por trás de grandes homens há grandes mulheres? Com certeza essa frase é verdade, porque a gente percebe que grandes profetas da Bíblia tiveram grandes esposas, intercessoras, que apoiaram o ministério deles.
E a partir da leitura desse livro, eu não lerei mais a Bíblia de forma normal, só me atentando pelos profetas. Agora eu vou olhar as filhas, as esposas deles como alguém muito especial, que aceitou de certa forma também a missão de Deus. Por exemplo, Zípora. Imagina quando Moisés chegou, gente, pra Zípora e falou assim: eu vi uma sarça que não se queimava. Tinha fogo saindo dela e ela não se queimava. Zípora deve ter ficado assim: entendi. E porque você viu essa sarça, você quer ir lá pro Egito encarar o faraó. tipo, oi? Esse livro relata que foi exatamente isso. Ela teve medo, mas ela confiou em Deus e ela confiou no marido dela, que estava confiando em Deus. Então o sacerdote da casa dela estava confiando em Deus. E ela seguiu o sacerdote, ela intercedeu pelo sacerdote. Essa narrativa bíblica a gente aprende sobre perdão, espera, promessa, compreensão, honra e dependência. A leitura ela é muito leve, é como se fosse uma conversa, sabe? Como se as mulheres da Bíblia estivessem relatando pra você os acontecimentos da semana passada. Então é muito gostoso de ler e você realmente se sente presente no ambiente. 2 pontos me deixaram a desejar e agora eu vou começar a falar sobre eles bem rapidamente pra vocês. Aqui tem spoiler, então eu não sei se você gostaria ou não de ouvir, mas é algo que, se eu fosse comprar o livro, eu gostaria de saber. De certa forma, pareceu romantizar alguns pecados. Eu não estou dizendo que o livro apoia o pecado, de jeito nenhum, não apoia, porque é um livro cristão. Mas quem é novo na caminhada pode ler esse livro e se apoiar, falar assim: ah, mas elas que são grandes mulheres da Bíblia fizeram isso e estão se dando como vítimas, então eu também posso fazer. Porque as mulheres ali que pecaram e tiveram um resultado do pecado, viveram o resultado do pecado, elas foram colocadas como vítimas, porque foram as visões delas, né? Então, a gente se vê como vítima em muita situação quando a gente tá errada. Vou dar um exemplo. Tamar. Agora, Tamar não a filha do rei Davi, mas a nora de Judá. Ela decidiu se prostituir com o sogro. O sogro não sabia que era ela e ela decidiu cometer esse, de certa forma, adultério, que fala. Não sei se poderia ser chamado de adultério, mas ela se prostituiu com o sogro. Então foi uma escolha dela e a partir daí teve um resultado. E não é certo se prostituir, prostituição é pecado. Então tem que tomar um cuidado em relação a isso. E o segundo ponto que eu achei que deixou a desejar foi o fato de ter tido um erro teológico. Eles disseram nesse livro que Deus revelou à esposa de Noé sobre a ocorrência do dilúvio e que era para Noé fazer uma arca. Só que na Bíblia não diz nada sobre isso. Pelo contrário, diz que foi revelado ao próprio Noé. Eu entendo que a autora pode querer valorizar a esposa de Noé e falar que Deus revelou a ela, sendo que isso acaba sendo um erro. E para ela supervalorizar a esposa de Noé, ela poderia falar como que ela aconselhou todos na arca a viverem em harmonia, sem brigas. Poderia ter falado sobre a intercessão que a esposa fez para o marido conseguir construir uma arca, do Deus, o arquiteto. Então teria outras formas de ela valorizar a esposa de Noé, que é Naamá, sendo que ela escolheu fazer com que Deus tivesse revelado a ela. Isso é um erro. No livro diz assim sobre isso: irreverência e luto e medo, dilema, coragem e enfim voz. Meu senhor, sou apenas uma mulher. Não diga sou apenas uma mulher, as instruções de como tudo deve ser feito. Irreverência e luto e medo, dilema, coragem e enfim voz. E agora a esposa de Noé estaria falando com o marido. Noé, a palavra do Eterno veio a mim. Assim diz o Senhor. Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Já em Gênesis 6:13, que é a Bíblia Sagrada, onde relata tudo o que aconteceu verdadeiramente, fala assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. A palavra foi dada a Noé e não a Naamá. Esse foi um erro, e eu achei esse um erro bem grande do livro, porque, de certa forma, eu entendo ser uma ficção, tanto que no livro fala que é uma ficção cristã, mas não precisava ter mudado tanto o contexto e a veracidade da Bíblia. Por fim, eu quero dizer que eu aconselho sim vocês comprarem esse livro maravilhoso. Ele é lindo, os desenhos dele, gente, são maravilhosos. Então é isso, gente, princesas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Comenta aqui embaixo se você ficou com vontade de ler esse livro. E espero que você possa ler, porque ele é muito bom sim.
Se você gosta de resenha aqui no canal Princesa Cristã, comenta aqui embaixo qual o próximo livro que eu posso ler e trazer aqui pra vocês. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo pra todo mundo. E até semana que vem, quarta-feira, às 19 horas. Um beijo, tchau, tchau!